Tema de hoje é preciso ver além das dificuldades. E como é difícil para o ser humano ver além das dificuldades. Nós vivemos num mundo materialista, material. A visão das pessoas, ou a visão de todos nós, ela é tratada, moldada, ensinada com a nossa vida nessa terra. Então, como todo bom ser humano, a gente tem a péssima ou o péssimo hábito de enxergar ou de ver dificuldades. A gente procura o que é mais rápido, a gente procura o que é mais soft, o que dói menos. A gente tem essa mania do ser humano de quanto menos tiver dificuldades, melhor. E quando enxerga uma dificuldade, aí a coisa aperta. Muita gente, infelizmente, acaba desistindo, acaba chorando, acaba sucumbindo na sua vida, tanto na terra, vida espiritual, como vida material. Por isso que eu quero estudar com os irmãos sobre isso hoje. E quem sabe daqui para frente mais vezes. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Correto? Sim ou não? Nascemos de novo. E nesse novo nascimento, a gente nasce da água e do Espírito. Ou seja, portanto, essa vida, essa nova vida, ela é espiritual. Jesus deixou isso claro. Acompanhe aqui no telão João capítulo 3, texto muito conhecido, só para citá-lo, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Presta atenção, digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, esse cara que era um mestre da lei, um doutor da lei, ele ficou pasmo. Aí ele pergunta, versículo 4: como alguém pode nascer sendo velho? Em outras versões, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Ele ainda diz: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Por que ele falou isso? Pausa. Porque na nossa mente humana a gente entende isso. Como é que eu nasci? Eu nasci, você nasceu, uma cegonha passou lá no céu, trouxe. Foi assim, né ou não? Claro que não. Foi num relacionamento entre meu pai e minha mãe que eu nasci. Entre milhões de espermatozoides que estavam junto comigo, eu fui o campeão. Eu cheguei lá e tum, assim como você que está aqui. É assim que funciona, é assim que a ciência explica, é assim que a gente aprende na escola. Então, na cabeça do ser humano, ele nasce assim. Por isso que Nicodemos, quando ouviu Jesus falar, olha, você precisa nascer de novo. Aí na cabeça dele, pô, não tem como, com esse tamanho todo que eu tenho, voltar para o ventre da minha mãe e renascer. Versículo 5, Jesus responde: digo-lhes a verdade, ninguém, preste atenção, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus deixa isso claro. Versículo 6, ele ainda explica, dizendo assim para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus deixa bem claro: quem é da carne, quem é do Espírito é do Espírito. Bom, se eu nasci no Espírito, a minha vida, nova vida, passou a ser uma vida espiritual. Sim ou não?
fácil de entender. Eu nasci de novo, eu nasci para uma vida espiritual. E como uma criança nasce, ou quando uma criança nasce, ela precisa ser amamentada, ser cuidada, troca-se fralda, dá-se banho, vai crescendo, ela vai aprendendo a diferença de luz, de escuridão, ela vai aprendendo a diferenciar quem é papai, mamãe, titio, vovô, vovó, titia. Ela vai crescendo, vai aprendendo algumas palavras, e esse fato de ter nascido e estar crescendo, ela vai aprendendo. Aprendendo o quê? Aonde ela vive, ela aprende com quem ela vive. Então, por isso que se fala aí, os psicólogos dizem, muitos bandidos, muitas pessoas que são mentirosas, pessoas que enganam os outros, que dão golpes, essas pessoas são fruto da onde foram criados. Papo furado. Depende muito da índole do pai e da mãe, que pode ser numa favela que a pessoa nasceu, como muitos nasceram em favela, e hoje são grandes pessoas, homens e mulheres de bem, porque a índole do pai e da mãe, o que ele aprendeu, ele ouviu e ele falou. Por isso que a Bíblia ensina, por isso que a gente já aprendeu, a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos diante dos nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos. Sim ou não? Criança pequena, ele está brincando de carrinho, mas a parabólica está ligada. Você fala um negócio, na hora ele já, opa, é mesmo, eu vi. Mas não estou falando com você, você não está brincando, não, eu estou brincando, mas a antena está ligada. Bom, traga isso agora para a vida espiritual. A pessoa nasceu de novo, ela enxergou agora uma nova luz, a luz de Jesus. Na vida, eu estou falando isso espiritualmente. A mente se abriu, ou deveria ter sido aberta, clareou algumas coisas dentro da mente. Com essa claridade, com essa luz, ela passa a ver a vida de uma forma diferente. Ela passa a conviver com os seus pais espirituais, pais e mães espirituais, que são cristãos mais velhos, que deveriam, se não dão, deveriam dar um exemplo, ensinar coisas boas e tal, tipo, na hora de conversar alguma coisa relacionado a pessoas, a igreja, a líderes e tal, chamar o mais velho como cristão do lado, longe dessa criança espiritual. Por quê? Porque como criança espiritual, tem coisas que ela não precisa ouvir, na verdade nem pode ouvir. Mas infelizmente a gente vive no meio de pessoas que têm a boca aberta, no sentido de falar tudo na frente de todo mundo, e essas pessoas que são mais novas, se elas não tiverem uma firmeza espiritual muito grande, infelizmente elas vão começar a tomar partido, fica com raiva de um, fica feliz com o outro e não cresce espiritualmente. Por isso que a nossa vida espiritual, a gente tem que começar a aprender, se ainda não aprendemos, a focar em Jesus, em Deus, como diz a palavra, autor e consumador da nossa fé. É Jesus, é Deus, através do seu Espírito Santo, que abre a nossa mente, que nos dá sabedoria. E como é que a gente consegue isso? Se aproximando de Deus. Por isso que no mundo de hoje acontecem poucos milagres, maravilhas. Por quê? Porque as pessoas elas querem estar dentro da igreja olhando as coisas com os olhos humanos. E com os olhos humanos, dentro da igreja, por exemplo, num culto como esse, você vai encontrar defeito em quem canta, em quem toca, quem está na porta, o jeito que cumprimenta, o jeito que serve, o jeito que fala, você vai acabar vendo isso. Agora, quando você pisa dali para dentro, conectado com Deus, com a visão espiritual de tipo assim, hoje vão acontecer milagres,
Hoje vão acontecer maravilhas, Deus vai se manifestar, a glória dele será derramada nesse lugar hoje. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, eu vou sair daqui transformado, renovado. Eu tenho uma resposta que eu estou aguardando de Deus, e eu creio que Deus vai me dar essa resposta hoje. E na hora do louvor, canta e adora, como a gente cantou hoje: eu quero é Deus, eu quero é Deus mesmo, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, aleluia. Ou seja, se a gente entrasse num culto com essa visão espiritual, meu irmão, essa igreja estava super lotada, a gente já estava num lugar muito maior, tinha 4, 5 cultos por domingo. Mas infelizmente a maioria das pessoas, quando elas vêm para a igreja, ela vem com a visão física desse mundo, e aí ela começa a ver defeitos. E olha, bem-vindo à terra, todo mundo tem defeito, toda igreja tem defeito, por mais bonita, por maior que ela seja, toda igreja tem problema, toda igreja tem joio no meio do trigo. Não adianta falar assim: eu vou trocar de igreja. Não, tem igrejas que pregam a verdade, a palavra, glória a Deus por isso, mas tem problema. Se nós não tivermos essa visão espiritual, se a gente não se conectar com Deus e começar a enxergar o mundo que nós vivemos diferente, nós vamos sucumbir, nós vamos desanimar. E é por isso que tem hoje milhares de cristãos desviados, afastados, desigrejados. O amor de muitos está esfriando. Por quê? Porque o final do mundo está chegando? Não, porque as pessoas realmente elas não querem mais se conectar com Deus. Elas querem ir para a igreja, cumprir um ritual, como era antigamente. Antigamente, por exemplo, vou citar aqui, você que está ouvindo me permita, a pessoa era católica, por exemplo. Ela ia na missa 7 horas da manhã do domingo. Aí chegava lá, tomava, pegava a hóstia, tomava o negócio, participava da missa, saía dali e já ia embora, já saía fumando, bebendo, e já saía xingando, e graças a Deus já cumpri o meu compromisso hoje, agora eu vou viver minha vida. Infelizmente nós estamos vivendo no meio dos cristãos evangélicos hoje assim. O cara está na igreja e não vê a hora de acabar o culto para ele ir embora. E por que isso está acontecendo? Porque infelizmente muita gente não enxerga além das dificuldades, não enxerga além dos problemas, não enxerga além daquilo que ele está vendo aqui. Mas o interessante é que Deus quer que a gente enxergue além do que nós estamos vendo. Puxa vida, eu pensei que o pessoal ia falar amém, glória a Deus. Vou falar de novo. Deus quer que a gente enxergue além daquilo que nós estamos vendo. Melhorou um pouquinho, eu dei um ênfase no além, né? Enfim, Deus quer que a gente... Foi para isso que a gente nasceu de novo. Para a gente não enxergar mais dificuldade. Dificuldade existe, problemas existem, luta nós vamos ter enquanto estiver nessa terra. Mas a gente precisa começar a enxergar além disso. Quando a gente começar a enxergar além, e é Deus que nos capacita a enxergar além, aí vem a conexão com Deus, vem a fé, vem a oração, leitura da palavra, e Deus vai revelando, Deus vai mostrando. Tem alguns casos na Bíblia, vou citar alguns aqui. O primeiro deles está aqui no telão, está no livro de Gênesis, no capítulo 21. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, e nessa promessa de Deus ele ia ter um filho. Só que essa promessa demorou a se cumprir. Então a sua esposa Sara, ela disse: olha, eu estou ficando velha, não vou ter mais filho, esquece, esse negócio que Deus falou, acho que foi uma visão que você teve, uma voz que você ouviu, porque eu estou velha, você está velho, não tem mais jeito da gente ter filho. Então faz o seguinte, é melhor você ter um filho com a minha escrava aqui, a minha empregada, tá? Tenha um filho com ela. E Abraão acabou tendo um filho, nasceu Ismael. Ismael cresceu, só que passou o tempo e Deus cumpriu a promessa. Veio Isaque, o filho da promessa de Deus para Abraão e Sara. Os dois meninos cresceram, um era maiorzinho, tinha uma diferença aí, talvez uns 9, 10 anos de idade. E quando eles cresceram um pouco, quando Sara viu que Ismael, filho de Agar, estava feliz numa festa, ela estava toda feliz, cantando de galo e tal, ela disse: olha,
eu não quero ver mais essa mulher e esse menino aqui, manda eles embora. Imagina o constrangimento de Abraão. Ainda assim, ele mandou ela embora. Falou para ela: olha, vou te dar alguns suprimentos aqui, só que você vai ter que ir embora. Gênesis 21:15, acompanha aqui no telão. Ela foi embora com o menino Ismael, sem ter para onde ir. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Versículo 16, foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Versículo 17, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Versículo 18, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Versículo 19, e então Deus lhes abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que o menino cresceu, formou uma grande nação. E inclusive boa parte da nação que está sobre Israel, brigando com Israel, são descendentes de Ismael. Mas enfim, isso é uma outra história. Nesse caso aqui, essa mulher começa a chorar. E veja, irmãos, quando bate o desespero, quando bate a dificuldade, quando vem as lutas, a tendência da pessoa que só enxerga nesse patamar é ela sucumbir, chorar, enfraquecer, desistir, reclamar. Agar, ela viu que o filho dela ia morrer. Então ela fala o seguinte: bom, ele vai morrer, deixa ele aqui, eu vou para longe, que eu não quero ver o menino morrendo. Acabou a água, acabou a provisão, olha, eu não quero ver ele morrendo. E ela sai para um pouquinho de distância e começa a chorar. E o anjo do Senhor olha e fala assim: ô Agar, por que você está chorando? O menino ali, Deus vai cuidar dele, Deus vai cuidar de você. Vai lá, pega na mão dele. E é interessante que ela foi, e o texto diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte. Irmão, tinha uma fonte do lado dela e ela não enxergou. Olha que coisa louca. Às vezes, ou na maioria das vezes, a solução de Deus está na nossa frente e a gente não consegue enxergar, porque a gente só vê dificuldade, só vê problema. A gente tem essa visão física aqui, só isso que a gente vê. Tem outro caso na Bíblia que é muito mais interessante. Quero ler com você esse caso agora. Chega de moleza, né? Abra aí Números capítulo 22. Vamos ler juntos. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado, Deus, por tua palavra. Aleluia. Números capítulo 22. Aleluia. A partir do versículo 21, isso é uma história que eu vou resumir lendo alguns versículos. Mas Balaão era aquele meio que profeta, consultor. Algumas versões trazem ele como um feiticeiro. Enfim, ele era um cara que disse que servia a Deus, mas na verdade ele tinha interesse por dinheiro. Ele fazia as coisas por dinheiro. E ele foi chamado convocado por um rei para amaldiçoar o povo que tinha saído do deserto e ia passar por aquele lugar. E aquele lugar estava dado por Deus. E esse rei oferece uma grana preta para Balaão amaldiçoar o povo. E quando Abraão viu o povo foi amaldiçoar, Deus fala para ele: não, você não vai amaldiçoar o meu povo. Enfim, mas nesse meio tempo houve um negócio interessante. Vamos lá, Números capítulo 22, versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Amém? Tudo bem até aí? Versículo 22. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Versículo 23. Olha que coisa. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho,
empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. 24. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Versículo 25. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. Versículo 26. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. 27. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Aí é demais, né, irmãos? 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? E o pior é que ele responde. 29. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem me dera, ou quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. 30. A jumenta ainda continua falando com ele, dizendo: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso? Não, disse ele. 31. E então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. 32. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. 33. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Oh meu Deus, é uma história bíblica sensacional, né? 34. E último, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Só até aí. Meu irmão, olha que coisa interessante. O cara está tão cego, porque ele ia ganhar um bom dinheiro para fazer uma determinada coisa, lançar uma maldição, fazer alguma coisa. Ele sela a jumenta, ele monta nela, a jumenta que andava com ele todo dia. Aí ele sai pelo caminho, aparece um anjo. Olha a visão, presta atenção, olha como a visão de muita gente anda hoje. É difícil, eu nunca vi, eu já senti, mas eu nunca vi um anjo assim. Eu sei que tem uns 2, 3 atrás de mim aqui dando suporte, né? Eu creio nisso. Eu creio que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor quando eu estou dormindo e me guarda, assim como eu, minha família, tá? Isso eu creio, isso é bíblico. Eu nunca vi, mas eu sei que eles estão aqui. E ai de nós se eles não estivéssemos, se eles não estivessem. Só que se ele tivesse conectado com Deus, Deus teria já antes mostrado para ele que ele estava errado. Não era aquilo que Deus queria que ele fizesse, não era por aquele caminho que ele estava indo, não só caminho de forma que ele estava trilhando, mas aquele caminho que ele estava querendo tomar. Ele ficou cego, como muita gente hoje. Por isso que Jesus falou, Jesus disse: cuidado, o dinheiro pode se tornar um Deus para você. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher ou Deus ou Mamon, ou dinheiro, porque os dois você não vai conseguir servir. Por isso que tem muita gente que quando começa a ganhar muito dinheiro, ele se perde, porque ele vislumbra, e aí ele começa a se esquecer de Deus. Balaão, ele ficou vislumbrado com o que foi oferecido, então ele falou: eu vou lá. Ele ficou cego espiritualmente falando. Deus mostrou, o anjo apareceu, a jumenta viu. Aí ela vê o anjo com uma espada. Meu irmão, já pensou você vendo um anjo com uma espada assim?
E um anjo deve ter no mínimo uns 4, 5 metros de altura com uma espadona assim. Não é aquele anjinho que tem aquele que toca harpinha, não. Anjo é aqueles grandão. Se eu ver, meu irmão, na hora eu tenho misericórdia. Faço que nem os outros. Já me ajoelho na hora. Eles vão falar, não, você tem que adorar só Jesus, só Deus, tá? Como eles fizeram com o outro. Mas na hora eu já ia baixar a capô. Não. Ele não viu porque ele estava cego. Ele queria ganhar o que foi proposto para ele. A jumenta viu. Ela vai se desviar. Ele pega e bate. Tão cego que ele estava, ele bate nela. Pá! Aí ela vai por outro caminho. Ela vê de novo o anjo. Aí ela vai se encostando na parede e espremendo o pé e a perna dele. Aí ele bate de novo. Pá! Aí a jumenta vai por outro caminho, enxerga um anjo de novo. E pelo amor de Deus, a jumenta pelo menos não queria morrer. O jumento talvez, mas a jumenta não, né? E ela vai, e ele pá de novo. Aí ela fala, meu irmão, olha que coisa. Ela fala, escuta, por que você está me batendo? Eu não ando com você sempre. E ele estava tão cego que ele não responde. É assim que fica a maioria das pessoas. A pessoa, quando perde a visão espiritual, ela começa a falar o que não deve, fazer o que não deve, e começa a sair do propósito de Deus, da vontade de Deus. Aí começa a ouvir os problemas, ela começa a enxergar problema, dificuldade, Foi o que aconteceu com Balaão. Ele perdeu a visão espiritual. Até Deus ter misericórdia e abrir os olhos dele e ele vê o anjo. Aí na hora ele, opa! Aí o anjo ainda pergunta, por que você bateu na jumenta? Só faltou ele falar, seu jumento. E 3 vezes ainda. Eu não me agrado desse caminho que você está indo. Ele, opa, pequei. Tem misericórdia. Ou seja, infelizmente, irmãos, tem muita gente hoje que não tem essa visão espiritual, ou se tinha, perdeu por conta das circunstâncias da vida. Em um outro texto, nós vimos 2 situações aqui, que Deus abriu o olho de Agar e ela enxergou uma fonte. Deus abriu os olhos de Balaão e ele enxergou o anjo. Em outro caso, acompanhe aqui, rápido, 2 Reis, capítulo 6, para quem gosta de anotar aí. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? Porque quem enxerga só nesse patamar aqui, ele quando vê uma situação difícil, ele já fica, ó vida, ó dor, é melhor morrer, Deus. Vou levantar a mão, o senhor já passa e já recolhe. Porque não tem visão espiritual. O profeta, estamos falando de Eliseu aqui, ele respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E eu fico imaginando, nessa fração de segundo, um moço de Eliseu, olha para Eliseu assim e fala assim, doidou. O cara está doido, olha o exército que está aqui, olha cavalos, carros, flechas, lanças, os caras tudo armados, acho que ele está ficando doido. Aí Eliseu orou, versículo 17, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu falou, maiores são os que estão conosco do que esses aqui. No Novo Testamento tem o texto que diz, maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Ou seja, nosso maior problema é que a gente olha muito para o problema. É que a gente só enxerga a dificuldade. A gente só enxerga os defeitos. Já falei sobre isso aqui outras vezes. Quando a gente olha para as pessoas, a gente dá ênfase aos defeitos.
As coisas positivas, geralmente a gente deixa para o fim. A gente vai soltando as palavras nas coisas ruins. Esse é o mal dessa geração atual, desse povo que vive nesse mundo. Poucos têm esse tino de falar diferente, de enxergar diferente, de mostrar para a pessoa algo que ela não está vendo. E é para isso que existe a palavra. É para isso que existem cultos. É para isso que a gente ora, para se aproximar de Deus e receber dele orientação, visão espiritual, para a gente enxergar os negócios que estão aparecendo diante da gente e a gente não ser enganado, para a gente enxergar aquilo que a gente pode investir ou não, com quem que a gente pode realmente falar determinadas coisas ou não. Ou seja, Deus quer que a gente saia na frente, mas o povo é povo em qualquer lugar do mundo. Meus irmãos, no deserto, vou falar o que eu falei aqui no primeiro semestre, no deserto, Deus se manifestava de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. Então, se eles quisessem saber que Deus estava com eles, era só olhar para a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Bom, Deus está aqui, a coluna está ali. Mas ainda assim, infelizmente, esse povo sempre enxergava as dificuldades. Eu já falei também sobre isso no passado, aquela visão de galinha, né? Galinha, você pode ver que ele dá uma olhadinha para o alto e fica ali bicando, tentando achar uma minhoquinha. E ele fica, e cisca, e fica ali, dá uma olhadinha e baixa. Muitos pregadores usam esse tema para falar da visão da galinha. E segundo a Bíblia, Deus nos deu, ou pelo menos quer nos dar, a visão de águia. Que a águia, ele só olha para cima, ela só olha para cima, ela voa alta, ela busca altos lugares para estabelecer o seu ninho, porque Deus a fez assim. Quando a gente se converte, presta atenção nisso. Quando a gente se converte, os nossos olhos espirituais começam a ser abertos. Deus vai tratando, Deus vai querendo mostrar, revelar. O apóstolo Paulo sabia disso de tal forma que ele escreveu: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Tem alguém que ama Deus aqui? Poxa, se a Bíblia diz isso, então qual que é a necessidade de nascer de novo? Bom, se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Se eu não nascer de novo, eu não posso nem entrar no reino de Deus. Eu preciso nascer de novo. E nascer de novo implica em viver uma vida mais espiritual. É uma vida que nada nessa terra me segura. Eu posso ter carro, eu posso ter dinheiro, eu posso ter casa, eu posso ter tudo, mas nada disso me segura. O meu foco agora é uma vida espiritual. Minha vida está em Cristo. Colossenses fala sobre isso. Paulo escrevendo na igreja de Colossenses, capítulo 3, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, a sua vida está com Ele. Agora a gente vive para Ele. Isso não quer dizer que você não pode ter uma vida abençoada aqui, mas agora a minha vida é para Ele. Por mais dinheiro que eu tenha, por mais riqueza, eu estou preocupado em adorar a Deus e estar na presença dEle. O resto é resto. Eu consigo ter essa visão espiritual de enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. Deus é a fonte de tudo, fonte de vida, fonte de paz, fonte de alegria, fonte de amor, de perdão, de misericórdia, de bondade. Deus é tudo em todos, disse Paulo. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas conseguem enxergar um culto, acabou, o culto hoje acho que eu não vou, porque é esse pregador que vai pregar, tal. Se fosse Jesus, talvez eu até iria, mas como é esse pregador, eu não vou. Não, eu não vou hoje porque, eu também não fui porque, não tem essa visão espiritual. Porque para ter entendimento de coisas espirituais, a gente precisa ter um relacionamento maior e mais profundo com Deus.
Quando eu falei aqui há pouco, nós vamos ter 12 horas de oração, eu disse que tem gente que vem 15 minutos, ótimo. Tem gente que vem meia hora, ótimo. Tem gente que fica 1 hora, 2 horas, perfeito. Mas tem gente que nem vem. É porque é sábado, né? Sábado eu tenho muita coisa para resolver. É das 8 da manhã às 8 da noite. Busque a Deus, fale com Deus, saia na frente. Em vez de você chegar aqui e ficar pedindo, fala assim: Deus, abre a minha visão espiritual. Senhor, eu quero ver o que eu não estou vendo. Deus vai começar a te mostrar coisas da tua família. Deus vai começar a te mostrar coisas do teu trabalho. Deus vai começar a te dar estratégias espirituais para você fazer isso acontecer aqui nesse plano material que a gente mora, que a gente vive. É necessário a gente aprender, a gente se esforçar, a gente ler Bíblia, a gente orar. É necessário orar todo dia. É necessário ler a Bíblia todo dia. Mas não é ler por ler, meditar, que seja um versículo. Mas é necessário que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus vai abrindo os nossos olhos, desvendando os nossos olhos. Isso é tão sério, irmãos. Eu estou encerrando aqui, que Paulo certa vez ele escreveu assim: o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a luz, nem a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maioria das pessoas, como nós antigamente, éramos cegos. A gente cego, que eu digo espiritualmente. A gente vive uma vida legal, mas a gente vê só isso. Por isso que é difícil você às vezes falar assim: ei, eu não tenho religião. Que religião você é? Não, eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Ah, mas Jesus não é religião. Eu tenho Jesus. Jesus é o único que morreu, que ressuscitou. É o único que está vivo. É o único que voltou aos céus. É o único que tem todo o poder no céu e na terra. É o único que vai voltar para buscar a sua igreja. Então é por isso que eu estou com ele. Ah, mas e fulano, Beltrana, Ciclano, morreram, já era. Aí você não tem uma imagem de Jesus? Não tenho, porque Jesus, Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que ele não cabe numa imagenzinha daqui e dali. Quantas vezes, meus irmãos, a gente se sente acuado, cercado todo dia. A gente olha ao nosso redor e a gente vê dificuldade, a gente vê luta, a gente vê problemas, dá vontade até de desanimar, de desistir. E muitos, infelizmente, estão enxergando somente isso. Eu também enxergo isso. Só que eu tenho enxergado já há alguns anos, e é por isso que eu continuo como pastor dessa igreja, porque de alguns anos para cá eu tenho enxergado além das dificuldades. Porque o que tem de gente que luta contra essa igreja, que fala mal dessa igreja, que abandona essa igreja, depois de tudo que foi feito, tem de monte por aí. Mas eu sou brasileiro. Antigamente tinha uma propaganda que dizia: brasileiro não desiste. E eu não desisto, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peça ou pense. Esse é o Deus que eu sirvo. Por isso que eu procuro ver além das dificuldades, além dos problemas, além das lutas. Eu louvo a Deus até pela vida do pastor Ripari, que esteve aqui no domingo e enxergou os banheiros que a gente fez. Amém? Quem estava aqui domingo sabe que ele falou: pô, banheiro bonito, né? Foi a primeira vez que alguém me falou isso. Porque era só crítica, né? Pastor, construir banheiro, para que construir banheiro? Vai gastar dinheiro, para quê? Porque tal, porque Mas graças a Deus, pelo menos um enxergou o banheiro e bonito, e elogiou. E foi lá e fez as suas necessidades, porque antigamente era mais difícil. Ou seja, a gente precisa começar a enxergar as coisas boas.
E olha, meus irmãos, Deus tem feito coisas tremendas, boas aqui nesse lugar. A gente precisa começar a ressaltar isso. A gente precisa tomar cuidado com quem está do nosso lado. Que às vezes a gente tem do nosso lado mais gente pessimista do que otimista. Como foi dito por um dos pregadores aqui, eu já tinha falado isso no começo desse ano. Procura se relacionar com pessoas que você se dá bem, com pessoas que podem te ensinar alguma coisa. Porque se relacionar com peba, você só vai virar como peba. Você tem que se relacionar com pessoa inteligente, pessoa que tem uma visão diferente da vida, dos negócios. A gente precisa se relacionar com isso. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta, ele escreveu o seguinte. O apóstolo Pedro, em sua carta, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, ele escreveu assim: sejam sóbrios e vigiem. O inimigo de vocês anda ao redor como leão. Como leão. Ele não é o leão. Ele anda como leão. Ele tenta rugir como leão, procurando a quem possa devorar. Ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas muitas vezes, quando a gente enxerga só as dificuldades, as lutas e tal, a gente começa a enxergar o cerco do inimigo. Nossa, o inimigo. E toma cuidado, porque tem um dado muito importante na internet, de pessoas que estudaram. O medo pode nos paralisar. Eu não sei se você sabia, mas um rosnado de um tigre ou de um leão mexe de tal forma com o nosso sistema nervoso que é capaz da gente ficar completamente paralisado por alguns instantes. O que isso quer dizer, espiritualmente falando? Pedro disse: cuidado, o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso redor, derredor em algumas versões. De que forma? Aí, como você não tem visão espiritual, você fala: ai meu Deus. Ele vem e fala assim, ó, daqui ó, você não vai passar. Não, eu vou em nome de Jesus. Não vai. Tá bom, não precisa gritar. Tá bom aqui. Tem crente que é assim, porque ele está ouvindo mais o que o diabo fala, mais o que as pessoas falam. Porque, irmão, sai no mundo aí, sai por aí por fora perguntando. A maioria das pessoas fala o quê? Está difícil a situação, está faltando isso, está caro aquilo, está caro aquilo outro. Tudo agora é produto japonês. Está caro, 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 tudo caro. Antigamente era muito mais caro e as pessoas sobreviveram. Principalmente quando a gente crê num Deus que está acima de qualquer crise, de qualquer situação. Irmão, põe isso na cabeça. Se for preciso, Deus manda carne do céu para mim, para você. Se for preciso, Ele manda. Se for preciso, Ele manda, como Ele fez lá no deserto. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com o inimigo que está ao nosso lado, rosnando, querendo mostrar para a gente que ele é mais poderoso. E ele já está vencido, derrotado. Basta Jesus voltar e ele vai ser preso e vai ser lançado depois no lago de fogo e enxofre e vai passar a eternidade lá. Ele sabe disso, ele crê nisso, porque Jesus nos deu a vitória na cruz do Calvário. Jesus já trouxe perdão para as nossas vidas. Se você recebeu Jesus, se você se batizou, o teu nome está escrito no livro da vida. Nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nada, segundo a Bíblia, a não ser você mesmo. Se você desistir, se você começar a olhar para as coisas, você vai desistir. Por isso que eu encerro aqui citando o texto de Isaías 40, versículo 31. Diz assim: aqueles que esperam no Senhor. Tem gente que espera no Senhor aqui? Não com aquela mão de jacaré, como disse aqui o pastor Rodrigo, né? Amém. Não, amém. Tem alguém que espera pelo Senhor aqui? Aí, amém, tá bom. Esses que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque ele não enxerga nesse plano, ele enxerga além. Irmão, para encerrar aqui, põe uma coisa no teu coração. Deus, eu vou repetir o que eu estou falando esse ano todo aqui. Deus, o nosso Deus, ele é atemporal. O tempo está aqui, nós estamos nele. Deus está fora do tempo. Deus sabe o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora. Deus já sabe o fim, inclusive ele já revelou, está escrito na sua palavra. Deus, ele sabe. Então resta-nos o quê? Apesar de tudo estar acontecendo, confiar em Deus, depender de Deus, porque ele já sabe o fim. Ele já tem um fim reservado para mim e para você. Amém? É difícil crer nisso? Vou perguntar de novo. É difícil crer nisso? Sim ou não, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado. Então por que você não crê? Eu sei, é porque, né? Sabe como é que é, né? Eu sei, é difícil. Por isso que quem tem essa visão espiritual, quem enxerga, quem vê além das dificuldades, consegue ver a mão de Deus agindo, providenciando, cuidando, livrando, libertando, salvando, transformando. Ele tem poder para fazer coisas tremendas. Esse é o nosso Deus. Amém? Crê nessa palavra? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé? Aleluia. Fazendo aqui uma analogia aqui sobre um texto que Salomão escreveu. Esse texto cairia bem para Balaão e talvez para muitos cristãos de hoje. Provérbios 22, versículo 4. Salomão escreveu assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Para que eu quero ficar rico? Para ter muito dinheiro. Para que você quer ter muito dinheiro? Para ter muito mais dinheiro. Para quê? Vai morrer amanhã, depois. Para quem vai ficar todo esse dinheiro? Para que você gastou tanto com isso, tanto esforço, tanto da sua vida? Para quê? Só para dizer que tem dinheiro, para ficar rico? E ele ainda diz assim, versículo 5: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. E eu posso dizer isso com 61 anos de idade, com 55, 56 anos dentro de uma igreja. Eu já vi casos e mais casos de pessoas que infelizmente gastaram as suas energias tentando ficar rico. E quando ficou rico, perdeu tudo assim, ó. Porque quando ficou rico, Deus era só um detalhe na vida desses. Eu conheci pelo menos uns 4 assim, que depois que perderam tudo, aí, Deus tem misericórdia. Deus, de um deles que eu conheci, Deus teve tanta misericórdia que pelo menos a casa dele ele não perdeu. Mas o resto, empresa, carros, dinheiro, tudo ele perdeu. E foi assim, 2 meses. Que ele começou a ganhar muito dinheiro e começou a se achar o máximo. Ele já não ia mais para a igreja, ele cantava no coral, não queria cantar mais. Ele servia na igreja, ele não quis servir mais, porque agora eu não tenho tempo. Sábado agora eu tenho que comer churrasco com os amigos, eu tenho que passear, eu tenho que viajar, eu tenho que gastar o dinheiro. E foi, pronto, perdeu tudo. Isso é uma regra diante de Deus? Não. Deus não quer que você perca nada. Aliás, como eu já disse aqui, eu entendo isso pela Bíblia. Deus quer que eu e você sejamos ricos. Agora, por que nem todos são ricos? Porque se Deus der riqueza, Ele vai embora. Então toma cuidado. Toma cuidado com esse desejo de ficar rico. Toma cuidado com esse desejo de gastar tempo e tal. E o tempo está passando tão rápido. Quando você despertar, você já perdeu família, você já perdeu amigos, você já está longe de Deus. Recupere, se for o caso hoje aqui nessa oração final, essa visão espiritual. Peça a Deus assim: Senhor, que eu nunca perca essa visão espiritual, de enxergar além dessas dificuldades, dessas questões que estão me tentando. Eu quero enxergar o Senhor lá na frente, porque eu sei que o Senhor sabe o final da minha vida.
E eu sei que Deus escreveu coisas boas para o final de nossas vidas. Amém? Crê nessa.